prezados alunos do curso de fisioterapia do Centro Universitário UniFG, mais especialmente Ariane Leal, Carla Carvalho, Jussiele Nogueira, Laila Vieira, Luciana Ladeia, Sabrina Malheiros e Wesley Roberto. Meu nome é Nayane Guanais, eu sou advogada, sou professora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras em Guanambi e me senti lisonjeada com o convite deste grupo para falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Saúde do grupo LGBTQ+. Inicialmente, eu até me surpreendi, vez que eu ministro a matéria, né, de Direitos Humanos na Faculdade Pitágoras, e este é um assunto recorrente, né, nas nossas aulas, acerca da marginalização, da discriminação, do acesso à justiça, do acesso à saúde, deste grupo em específico, que com o passar do tempo a gente percebeu que antes a gente chamava somente LGBT, hoje já houveram, né, inclusão de outras siglas, é LGBTQ+, e a gente percebe que com a evolução da sociedade, né, eu falo com os meus alunos que a sociedade é o solo e que as leis deveriam ser as árvores, porque se a sociedade modifica, se o cenário modifica, existem transformações, as leis têm que andar em sintonia com os anseios da sociedade. E em sendo assim, juridicamente falando, a Constituição Federal, né, de 1988, ela prevê no seu artigo 5º e no artigo 60 direitos fundamentais e cláusulas pétreas que não podem ser modificadas na Constituição. O direito à saúde é um direito fundamental. Se é um direito fundamental, ele é inerente ao ser humano. Por eu ser humano, por si, eu já tenho direito à saúde, à liberdade, à dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º da Constituição, prevê que a saúde é um direito fundamental. Em sendo assim, ele é universal. Todos têm direito à saúde. Não existe distinção de gênero, de sexo, de cor, de raça. A política nacional da saúde, ela vem reafirmar esses direitos que já vinham previstos na Constituição, só que com vários desdobramentos, vem com objetivos, com diretrizes, com um plano operacional, certo? E o que a gente percebe? É que a política LGBT é uma iniciativa para a construção da maior equidade que o SUS deveria ter. Se todas as pessoas são tratadas iguais no SUS, não é porque é uma lésbica, não é porque é um gay, não é porque é um transexual, que o atendimento deve ser diferente, que o atendimento não deve ser preferencial. O compromisso do Ministério da Saúde veio para dirimir e reduzir as desigualdades, que a gente sabe que em todo momento na sociedade existe. A gente hoje, no século XXI, está para desconstruir este preconceito, né? Desconstruir essa marginalização que a sociedade impõe, porque muitos dos profissionais, e agora eu vou trazer mais um pouquinho para o lado de vocês, são julgados pela questão de um gênero, quer dizer que você, só porque você vai se formar em fisioterapia e você optou sexualmente por ser gay ou por ser lésbica, você não vai ser um bom profissional? Essas discussões a gente sabe que existem na sociedade e que às vezes estão acima, né? Muitas das vezes a pessoa fala, poxa, Luciana é uma ótima fisioterapeuta, por exemplo. Ah, mas ela é lésbica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão de gênero e sexualidade hoje no século XXI, ela está muito em evidência. Só que a evidência deveria ser em um outro sentido, justamente para conscientizar os nossos filhos, para propagar a redução do preconceito e não para colocar em evidência uma questão que é da esfera privada do indivíduo, que é um direito de primeira dimensão, que é a minha escolha. Eu vou escolher sobre o meu corpo. Não tem uma política que fala que é o meu corpo, as minhas regras. Então, se eu estou escolhendo a minha sexualidade, isso não tem que ser colocado em xeque, né? Para a minha área profissional, para a minha área social, para a minha área econômica e para o meu atendimento no SUS. Todos nós somos iguais perante a lei. Já prevê a nossa Carta Magna, que é a Constituição. Certo? Agora nós vamos falar um pouquinho acerca da fundamentação legal, que é isso que eu já estava falando para vocês, da Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
A política, como eu já disse, está embasada nos princípios assegurados na Constituição, que garantem cidadania e dignidade da pessoa humana. Está previsto no artigo 1º da nossa Constituição e é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Lá assim diz que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tanto no artigo 1º quanto no artigo 3º. E os direitos à saúde compõem o rol de direitos sociais. E a sua concretização na Constituição foi um desenho arquitetado porque na Seguridade Social, né, como a gente bem conhece, a Previdência, a saúde também é um dos objetivos do sistema da Seguridade Social. Dessa forma, o desenvolvimento social passou a ser considerado como condição imprescindível para a conquista da saúde. Como eu bem disse anteriormente, o SUS possui princípios. Vocês da saúde têm até mais destreza para falar certinho acerca das especificidades, porque são várias normas, regulamentos. Só que os constitucionais do Sistema Único de Saúde são a universalidade do acesso. O que isso significa? É um acesso garantido ao serviço de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceito ou privilégios. O outro princípio, a integralidade da atenção, que é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, tanto na esfera individual quanto coletiva, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, seja numa unidade básica de saúde, numa UBS, seja em sede de uma UTI, por exemplo. E a participação da comunidade institucionalizada por meio de lei regulamentar, nos conselhos, nas conferências de saúde. Então, a população também tem vez e voz na esfera do Sistema Único de Saúde. E também está previsto na Constituição, no seu artigo 7º, certo? Em sendo assim, o que é que a gente pode perceber e valorar em relação ao direito da política nacional LGBT, certo? A gente percebe que, ainda que com toda essa discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas adoecem. E isso decorre do nosso preconceito estigmatizado, enraizado da nossa sociedade. Vez que a sociedade brasileira, em relação a este grupo específico, ainda que os tabus sejam quebrados, a gente percebe certas restrições, certos olhares diferenciados e a gente precisa, de fato, nos conscientizar as futuras gerações a modificar esse pensamento em relação a este grupo, certo? Então, a gente filtrando todas essas informações, o objetivo geral da política foi eliminar o preconceito e a discriminação institucional. O que isso significa? Do sistema, de todo o sistema brasileiro. Não é do sistema único somente da saúde, é da instituição Estado brasileiro. E veio para contribuir com a redução das desigualdades sociais, certinho? Então, a portaria 2.836, de 1º de dezembro de 2011, instituiu no âmbito do SUS a Política Nacional de Saúde Integral das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O Ministério da Saúde, regulamentou, através dessa portaria, a política nacional e também dispôs plano operativo de como seria os instrumentos para que operacionalizasse na prática a efetivação dessa política nacional. Outra coisa que eu queria abordar com vocês, e que é muito importante, é que não basta efetivar no âmbito da saúde, se não efetivar no âmbito da educação, se não efetivar no âmbito da prática. A gente tem que perceber e se fazer presente também, tendo vez e voz, para desconstruir tabus. Para quando eu for atender um paciente que encontra-se neste grupo, eu o trate igual, eu o respeite da mesma forma, sem distinção de cor, raça, gênero e sexo. A professora
mas tem gente que trata diferente. A gente faz a diferença no mundo. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha, eu tenho que incentivar meu filho a pensar diferente, não é porque ele viu um casal gay na rua que ele tem que achar estranho. Possa ser que isso não seja o nosso meio, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar, é uma realidade que exige respeito, que exige um olhar humano, né? Os direitos humanos vêm com este propósito, da gente ter um olhar humano sobre as pessoas, porque independente de gênero, cor, raça, sexo e opção sexual, todos nós somos humanos e iguais. Viemos do pó e ao pó voltaremos, independente das minhas escolhas sexuais. E outro ponto para finalizar que eu queria tratar com vocês é acerca realmente desse olhar humano, desse olhar cidadão que nós precisamos ter em relação a este grupo específico. Se a gente pegar a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, a gente percebe que ela é formatada para com objetivos gerais, com os objetivos específicos da política. A gente percebe também que existem as suas diretrizes, que é, de fato, os planos operacionais, porque lá discrimina certinho como vai ser a elaboração dos planos, dos programas, dos projetos, quais são as ações de saúde, o que é que tem que ser respeitado. E só a título de exemplo, o artigo 3º da política, o inciso 1, lá diz: respeito aos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais, contribuindo para a eliminação do estigma e da discriminação decorrentes das homofobias, como lesbofobia, gayfobia, bifobia, travestifobia e transfobia, consideradas na determinação social de sofrimento e de doença. Além das diretrizes, existem responsabilidades e atribuições da política nacional que competem ao Ministério da Saúde, que é o quê? Apoiar técnica e politicamente a implantação e implementação das ações da Política Nacional de Saúde Integral LGBT nos estados e nos municípios, definir estratégias dos serviços para a garantia dos direitos reprodutivos, né, da população LGBT. Tem também a competência a nível estadual, da Secretaria de Saúde do Estado, bem como das Secretarias Municipais de Saúde municipais, e as disposições finais, bem como a vigência da política, que passa a entrar em vigor da data da publicação, que foi em 2011. Então, essa política nacional, na época, ela foi proposta pelo ministro da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha. Após a instauração da política, tiveram alguns planos de operações, tanto que este último mesmo foi regulamentando a portaria 26, de 28 de setembro de 2017, regulamentou o plano operacional dos anos de 2017 a 2019, né, o biênio, e provavelmente a qualquer tempo vai sair agora um novo plano operacional, que são os instrumentos, né, de fato, para que se efetive a política nacional de saúde integral do grupo LGBTQ+. Gostaria, né, para finalizar e fechar, foram breves explicações. Se a gente tivesse um tempinho maior, eu ainda falei com o grupo que seria super interessante, mas agora veio essa questão do Covid-19, a questão de empatia, do ser social, de cada um fazer a sua parte diante da transmissão comunitária, que seria interessante mesmo falar ao vivo para vocês tirarem dúvidas acerca do tema, mas eu gostaria de agradecer, me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Tenho um contato muito próximo com a discente Luciana, da qual eu admiro, tenho de fato um carinho e apreço, e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas deste trabalho e de outros que porventura vocês tenham em relação à esfera jurídica, ao tratamento jurisdicional mesmo, e só tenho a agradecer e me coloco de fato mesmo à disposição, e muito obrigada.